Muito bem! Ótima tarde para você! Vamos começar a nossa live de hoje, o segundo episódio aí da série A Jornada do Líder Inteligente. E nesta jornada do líder inteligente de hoje, eu quero falar para você sobre o autoconhecimento. Ontem nós já demos aí uma introdução, fizemos uma introdução, falamos a respeito, mas hoje nós vamos aprofundar sobre isso e como que nós podemos nos tornar líderes inteligentes, tanto na nossa vida pessoal quanto na nossa vida profissional, por meio do nosso autoconhecimento. O quanto que isso fez diferença na minha vida e tem feito muita diferença na minha vida e inclusive na vida de todos os meus mentorados, de todos os meus alunos, quando a gente inicia a nossa trajetória de desenvolvimento de liderança através do autoconhecimento. E é claro, se eu não me conheço bem, automaticamente eu não vou me relacionar bem com as pessoas, eu não vou conseguir o resultado que eu desejo, e aí a gente começa a ter grandes problemas de relacionamento interpessoal e principalmente problemas de infelicidade, por achar que não está vivendo o seu propósito, por perceber que não está alcançando os sonhos que deseja. E tudo tem a ver, gente, com o autoconhecimento, que é esse primeiro pilar que nós vamos tratar muito a fundo aqui hoje, na nossa liderança, na nossa jornada do líder inteligente. Mas me dizem aí, tá tudo bem pra vocês a imagem e o som? Me veem bem? Olha, tem bastante gente aqui. Simone, saudade, querida. Como que estão as coisas aí na Bahia? Tô vendo que vocês estão movimentando bastante, hein? Muito bem, quem já tá aqui também com a gente? A Bel, seja bem-vinda, Bel. Esther, Luciane. Vamos trazer o pessoal pra live, gente? Vamos mandar o aviãozinho, me ajude aí. Escolha aí umas 5 pessoas importantes que você percebe que ela não pode ficar de fora desta live, que ela precisa ter um autoconhecimento para conseguir se desenvolver. É a jornada do líder inteligente. E ontem nós falamos algo muito importante sobre você entender os seus sonhos, sobre você entender o seu momento, onde você está, onde você deseja chegar, sobre você traçar as suas metas, mas mais do que isso, identificar as ações para alcançar a sua meta. Sobre você ter um mentor para te guiar, para te orientar, para trazer clareza para você dos seus planos, das suas ações. E uma das coisas que a gente introduziu ontem foi exatamente o autoconhecimento. Como eu preciso me conhecer para entender se aquela minha meta, aquele meu sonho, aquele meu plano é possível de se realizar, como, com quem, quando e onde. Então, com esse autoconhecimento, você já consegue ter uma clareza dos seus relacionamentos, da sua forma de comunicação e mais do que isso, da sua existência em si, na sua maneira de viver o seu propósito de vida. Porque ao final de tudo está interligado ao nosso propósito de vida. E uma coisa que eu descobri é que o propósito de vida não tem a ver comigo. O meu propósito, por exemplo, não tem a ver comigo. O seu propósito não tem a ver com você especificamente. Tem a ver com o outro, tem a ver com as outras pessoas. O quanto que através da sua vida você pode levar transformação, você pode levar mudança para a vida das outras pessoas. Isso é viver um propósito de vida. Só que muitas vezes nós não sabemos como, muitas vezes nós não sabemos de que maneira. E o líder inteligente, ele precisa identificar essas situações. Ele precisa se autodescobrir e principalmente saber quais os caminhos que o levarão a viver esse propósito de vida, o porquê que ele foi criado, por que ele está aqui nessa terra, de que maneira ele vai viver isso. E eu me lembro, estudando muito na minha trajetória, muito perdida, há anos atrás, sem saber o que fazer e como fazer. E eu comecei a me autodescobrir, eu comecei a identificar muito a questão do meu perfil comportamental.
E é exatamente isso que eu quero tratar com você hoje, que eu quero falar com você. Eu sou analista de perfil comportamental formada, aplico essa análise nos meus mentorados, nos meus alunos, para que eles possam ter essa identificação. E quanto mais a gente faz esse trabalho, mais a gente percebe que líderes são desenvolvidos com inteligência para viver a vida que eles nasceram para viver. Porque eu testei em mim, deu certo e tenho feito isso com vários mentorados, vários alunos. E como foi que isso chegou na minha vida? Quando eu comecei a perceber que eu estava muito perdida na minha liderança, era uma liderança autoritária, comecei a falar sobre isso com vocês ontem, era uma liderança muitas vezes agressiva, e isto mais afastava as pessoas do que aproximavam as pessoas. E na nossa jornada de uma liderança inteligente, a gente precisa identificar quais são os nossos papéis nessa vida. O papel de mãe, o papel muitas vezes de esposa, o papel de filha, o papel de irmã, não é? O papel de empresária, o papel de profissional, o papel de funcionária. Ou seja, são vários papéis que nós desenvolvemos na nossa jornada de um líder inteligente. E quando você se aprofunda no seu autoconhecimento, você começa a identificar alguns pontos fortes, mas também alguns pontos de melhorias. Eu não digo pontos fracos, eu digo pontos de melhorias. Por quê? Quando você faz uma autoanálise, você começa a identificar quais são as oportunidades que você tem para melhorar. E uma coisa que eu sempre falo com os meus clientes, com os meus coaches, os meus mentorados, é que eu só mudo se eu tiver uma autoconsciência de que aquele determinado comportamento é um comportamento que me prejudica, é um comportamento que me distancia em viver o meu propósito, é um comportamento que me distancia de ter relacionamentos mais saudáveis, é um comportamento que me distancia de ter resultados financeiros favoráveis. Então, só há uma mudança quando eu tenho consciência desse comportamento. E aí sim eu começo a traçar as metas, as ações para desenvolver melhor. Então, o William Marston, ele foi psicólogo na Primeira Guerra Mundial. E em 1928 ele começou a identificar alguns perfis, né, no exército. Ele começou a identificar alguns perfis dos soldados e como é que eles agiam frente à pressão que eles viviam psicologicamente falando, pressão de uma guerra, como que era o comportamento deles. E aí, o que ele começou a perceber? Que dependendo da pressão, existia uma certa agressividade de um determinado grupo, um outro grupo trabalhava muito mais o relacionamento das pessoas, algumas pessoas já queriam sair fazendo, outros ficavam ali apegados às regras, aos detalhes, e outro grupo era muito inseguro, demorava para tomar decisão e tudo mais. E durante muitos anos, ele começou a identificar esses comportamentos. E aí ele percebeu que um ser humano ele tem um comportamento de dominância, um comportamento de influência, um comportamento de estabilidade, de segurança mesmo, um comportamento de cautela. Ou seja, tanto o dominante, quanto o influente, quanto o estável, o seguro, quanto aquele cauteloso, cada um deles traziam um comportamento com pontos muito fortes, positivos, mas também com muitos pontos de melhorias. E aí, alguns deles, né, desses comportamentos, sempre sobressaíam, predominavam em um ser humano em si. E anos depois da sua morte, John Geyer começou a aplicar esta ferramenta, que hoje é conhecida como DISC, no mundo empresarial, no mundo corporativo. E quando ele começou a aplicar essa ferramenta no mundo corporativo, ele também identificou que os perfis não mudavam. E que ora eram mais dominantes, ora mais influentes, ora mais estável, mais seguro, ora mais cautelosos. E que era aí que estava o grande conflito, por não conhecer o perfil, né?
pelo profissional não conhecer o perfil dele e também não conhecer o perfil do outro. E aí simplesmente ele não sabia nem mesmo como se relacionar com o outro. O curioso em tudo isso é que quando você faz um teste desse, e aí existem testes, não é, que analistas comportamentais como eu aplicamos para identificar, para buscar qual é esse comportamento. O curioso em tudo isso é que a gente percebe que quando vem o relatório pra gente e a gente começa a fazer a devolutiva para aquele mentorado, para aquele coach, ou para aquele aluno, e ele realmente ele olha para aquilo e fala: sou eu, é o meu retrato. Descobri o que está acontecendo comigo, descobri o porquê que às vezes o meu comportamento não me traz o resultado que eu preciso, descobri o que é o ponto que eu preciso melhorar. E isso, gente, aconteceu comigo. Aconteceu comigo quando na minha formação, eu fiz uma formação de analista comportamental e aí eu fui fazer a ferramenta DISC e quando eu olhei para aquele meu retrato, aquele meu relatório, mais de 60 páginas de relatório, e fui ler aquilo, eu falei: sou eu pura, é o meu retrato. Estou entendendo por que em algumas áreas eu avanço, em outras áreas eu estou paralisada, por que às vezes existe alguns conflitos de relacionamento, por que às vezes a comunicação não é clara. E aí quando eu li aquilo, caiu uma ficha, sabe? Foi tão assim, transparente para mim, foi tão nítido para mim, que eu comecei a desenvolver meu plano de ação de melhoria. E eu quero trazer isso para vocês, eu quero trazer esse autoconhecimento. É a ferramenta que eu diria para você que é uma das melhores ferramentas para você trabalhar o seu autoconhecimento e desenvolver uma personalidade de um líder inteligente, cuidando da sua área pessoal e da sua área profissional. Mas antes de eu avançar, deixa eu ver quem que já chegou aqui. Bastante gente tá aqui, olha só, que legal. Muita gente. Vamos mandar um aviãozinho, pessoal? Vamos mandar um aviãozinho. Se você acha que esse assunto vai fazer sentido para você, vai te desenvolver uma mentalidade de líder inteligente, e você percebe que tem pessoas que convivem com você, que você conhece, que tem essa necessidade também de ter esse autoconhecimento, é hora da gente trazer essas pessoas aqui para a live, não é? Vamos levar esse conteúdo para mais pessoas, para que mais pessoas sejam transformadas. Assim como eu fui, assim como eu tenho certeza que a sua vida será, né? Assim como a vida de muitos clientes meus, muitos mentorados foram transformados. Então é o momento de nós transbordarmos na vida deles, momento de nós transbordarmos na vida de outras pessoas. Oi, Anco, tudo bem? Ótima tarde, que bom tê-lo aqui comigo, muito obrigada. Inesmar tá dizendo muito interessante, olha só, que legal. Pois é, e realmente, quando você começa a trabalhar esse contexto, você desenvolve, de certa forma, aí um nível de autoconhecimento que eleva você naquilo que você deseja, que faz com que os seus sonhos se tornem mais realidade, né? E é a partir disso que a gente começa a olhar para nós, a olhar para a nossa liderança e desenvolver comportamentos que te levam a um resultado satisfatório. Então, esse sistema de perfil pessoal DISC, tá, gente? DISC, D-I-S-C. Você já tá com papel e caneta aí na mão? Ontem nós falamos, né? Eu até dei uma dica para você. Arruma um caderninho mesmo, arruma um caderninho, um bloco de anotações, para você não ficar anotando tudo isso aí em folhas soltas e depois perder essas folhas, porque é uma série com 21 episódios. E nesses 21 episódios terão conteúdos que farão a diferença na sua vida. E enquanto eu for explicando aqui para vocês, eu já queria que vocês já fossem se visualizando, imaginando e tentando identificar quais desses perfis seriam os seus, né? Ou qual você se identifica mais. Porque normalmente a gente tem os 4, mas um deles é predominante em nós. Então, esse sistema de perfil pessoal DISC, D-I-S-C, que é o dominante, I de influente, o S de estabilidade ou seguro,
e o C de cautela. Esse sistema é um dos mais eficientes para a gente identificar como é que a gente age, como é que a gente se comporta diante de uma pressão, como é que a gente toma decisão, como que a gente se comunica. Agora, o mais importante em tudo isso é você entender o seguinte: não tem perfil certo ou perfil errado, tá? Não tem. É o meu ou o seu perfil com pontos fortes, muito fortes, e pontos a serem desenvolvidos, pontos de melhorias, competências a serem desenvolvidas. Então não tem perfil certo ou perfil errado. Primeiro ponto para você identificar é esse. E cada um de nós precisamos ter essa habilidade para poder identificar. E aí, vou falar do meu teste para vocês. Quando eu fiz a minha formação, eu até deixei ele aberto aqui no meu computador. Quando eu fiz a minha formação, gente, e eu recebi o resultado de 100%, para vocês terem uma ideia, eu sou 99% D, alto D. Fran, o que é isso? O que é alto D? Alto D é o dominante. É o D do DISC, é o dominante. Então eu sou 99% dominante. E o dominante, uma pesquisa da eTalent, ela identifica para nós, né, ela traz para nós que apenas 9% da população brasileira são dominantes. O dominante é aquele que desbrava, aquele que quer fazer acontecer. Steve Jobs, por exemplo, ele é dominante. Então, só para vocês terem uma ideia do perfil comportamental, ele é movido, né? O dominante, ele é movido por desafios, ele é movido por foco em resultado. Então, ele quer o resultado. Ele é muito direto, muito objetivo. E na verdade, ele é até um pouco impaciente. Vamos dizer assim, né? Tem até uma certa impaciência. E esta impaciência, muitas vezes, é o que desgasta relacionamentos. Às vezes pode ser positivo, mas também pode ser negativo, dependendo da situação. E aí, quando eu vi aquilo, eu falei: caraca, alto D, 99% dominante. Então, muito focado em resultados, acelerado. E às vezes ele vai fazendo e ele vai deixando muita gente para trás, porque as pessoas não o acompanham. E quer tudo para ontem, quer tudo muito rápido, porque ele consegue fazer muito rápido e ele consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Só que nem todas as pessoas são assim. Então, quando eu comecei a me autoavaliar e receber esse relatório, eu falei: meu Deus do céu, né? E assim, o dominante e o cauteloso, que é também o meu segundo maior, de 100% na avaliação, eu também sou 99% cautelosa. Ele age muito com o lado racional do cérebro, pouco emocional. E esse lado racional do cérebro é o foco em resultados. O que é o C do DISC? É o cauteloso. E o cauteloso, ele é apegado às regras. Ele é apegado a detalhes. Então, tudo tem que ficar nos mínimos detalhes. Quer ver só uma coisa? Vou fazer uma live. Todos os detalhes tem que estar tudo muito organizado, tudo muito centrado. Se o cabelo estiver sujo, não vou fazer live hoje. Se eu não estiver bem, não vou fazer. Não! É aí que você tem que entender que os detalhes, eles podem te paralisar em algum momento. Então, ao mesmo tempo que é muito bem definido a questão dos detalhes, é positivo, também tem a questão dos pontos de melhorias. Ele não pode te paralisar, né? Ele não pode te parar. Eu tive a oportunidade de fazer a minha formação de Master Coach Business Coach em Orlando, na Flórida, e lá eu fiz o backstage da Disney. E aí você observa cada detalhe que o Walt Disney teve para criar o parque. Então você olha nele, você encontra um perfil muito parecido com o dominante e cauteloso, porque ele conseguiu pensar em todos os detalhes e conseguiu avançar com muita rapidez, com muita agilidade, depois de ter quebrado várias vezes, né? A história dele é linda, tem até um filme, legal que chama Walt Disney mesmo no Netflix, vale a pena você assistir esse filme. E aí, depois de ter quebrado várias vezes, ele avançou muito rápido com o parque, muito rápido com todas as suas ideias, com todos os seus sonhos.
Mas e você consegue perceber a grandeza de detalhes. É tudo muito lindo, tudo muito maravilhoso. E isso mostra que o perfil cauteloso, apegado às regras, é importante, porque ele olha os detalhes. Mas que também tem esses pontos de melhorias. E aí, no meu perfil comportamental, quando a gente vai ver o influente, que é o I do DISC, é o influente, né? Eu precisei trabalhar muito isso, gente, muito. Já tem anos, né, que eu venho trabalhando através do meu autoconhecimento esse desenvolvimento. O I de influente, eu sou apenas 14%. Mas de 100% eu tenho 14% de influência, né? Tinha, porque agora se a gente for fazer o teste novamente, isso já foi trabalhado. E no nosso país, na pesquisa da Etality, 46% da nossa população brasileira são influentes. 46% são influentes. O perfil influente, ele tem um perfil muito comunicador. Então, ele se comunica com facilidade, ele pensa muito mais nas pessoas. É aquele profissional que quando ele chega na empresa, o que ele quer? Ele quer saber como é que você tá, ele quer saber como é que tá seu dia, ele quer saber como é que você passou, ele quer saber se os seus problemas foram resolvidos da conversa do dia anterior. Então ele vai dando atenção para todas as pessoas, ele deixa um ambiente muito harmonioso. E aí é um ponto muito forte do influente. Mas quais são os pontos de melhorias do influente? O maior ponto de melhoria do influente é que ele é incapaz de falar não. Ele tem muita dificuldade de falar não para o outro. E às vezes, esse líder com dificuldade de falar não, ele vai absorvendo tantas atividades, tantas ações, e de repente ele está com muita coisa e ele não consegue dar conta de tudo aquilo, porque ele não conseguiu falar não. Né? Um líder desse no mercado de trabalho, ele tem uma dificuldade muito grande, inclusive de demitir. E aí ele vai tolerando as pessoas. Ele vai tolerando a falta de entrega, ele vai tolerando aquele engajamento baixo, e isso vai protelando os resultados dele também e trazendo uma certa insatisfação. Por outro lado, ele consegue levar uma harmonia muito grande para dentro do mundo corporativo, do mundo empresarial, do círculo de relacionamento dele, na família. Então ele consegue ter essa liderança em aproximar das pessoas e fazer com que as pessoas se aproximem também dele. Mas olha só que interessante, não é? Enquanto que o dominante ele é mais focado em resultados, o influente ele é mais focado em pessoas. E tanto um quanto o outro, ele tem ali os seus pontos positivos, não é? As competências elevadas que faz com que ele age e tenha o resultado, mas ele também tem as competências a serem desenvolvidas. E aí a gente identifica que no mundo profissional, numa liderança, para você ter uma liderança inteligente, se você não entender o seu perfil, você não consegue se relacionar com o perfil do outro e muito menos com o seu. E aí você não consegue identificar os pontos que você precisa melhorar. Pois bem, então a gente já falou do dominante e já falamos do influente e falamos um pouquinho do cauteloso. Mas vou falar do S, o S do DISC aí, tá? Do estabilidade, né? Do seguro. O que é o estabilidade? O estabilidade é aquele planejador. Ele precisa planejar, ele é seguro, ele só toma uma decisão se ele tiver a certeza de que o resultado daquela decisão é o que ele gostaria. Então ele não corre risco, ele gosta de ter tudo ali sob seu controle. E às vezes, nessa tomada de decisão, demora-se para tomar e pode perder a oportunidade. Então, quando eu fiz o meu, eu percebi, eu tinha de 100%, eu também tinha, na época, 14% só de seguro. Então, não fazia muito sentido para mim isso. O seguro, ele precisa ter muita clareza também das informações. Ele precisa estar num ambiente seguro. Esse líder, ele evita conflitos, ele não gosta de se meter em conflitos, em confusão. E muitas vezes, determinada decisão que vá ser tomada, ele vai, às vezes, trazer um desconforto, uma situação. É por isso que ele
vai adiando as suas decisões para não entrar em conflito. E quando ele adia suas decisões para não entrar em conflito, ele pode estar perdendo uma oportunidade de uma promoção, uma oportunidade de ter um relacionamento com um cliente diferenciado, uma oportunidade de entregar um resultado. Ele pode perder uma oportunidade de viver o seu propósito na sua essência, e aí ele fica às vezes num trabalho infeliz, onde ele não está satisfeito, porque ele está na sua zona de conforto ali, de estabilidade, de segurança, que para ele é mais confortável. E tá tudo bem. O problema é quando ele faz essa autoanálise, o quanto que isso pode trazer para ele de felicidade ou de infelicidade ao fazer essa autoanálise. Então, ou seja, 29% das pessoas, né, no nosso país tem esse perfil comportamental. 29% das pessoas tem o perfil de estabilidade, tem o perfil de seguro e com esses pontos fortes e esses pontos de melhoria. E o cauteloso? E o C, né, de cauteloso, de conformidade? 15% da população brasileira tem o perfil de cauteloso. E como eu disse, é um perfil totalmente apegado às regras, totalmente apegado aos detalhes. Então tem que estar muito bem ali para ele, código de conduta ética na empresa, sabe? Tem que estar muito bem definido, descrição de cargos, tem que ter muita clareza do que é que vai fazer. Se eu vou me comunicar com uma pessoa como essa, eu tenho que ter informações em detalhes no meu e-mail, né, na minha comunicação, no WhatsApp, enfim, tem que ter uma clareza muito maior. E aí 15% das pessoas. Então vamos pegar essa informação e trazer para a nossa vida no dia a dia, no nosso mundo de relacionamento, né? Das pessoas que você convive, apenas 9% delas seriam dominantes. Das outras pessoas, talvez 46% delas seriam influentes. Então, a maioria é influente. Em segundo lugar, viria o estabilidade, o seguro, né? Então, 29% dessas pessoas seriam mais de estabilidade, mais planejadoras. E 15% das pessoas que você convive seriam mais cautelosas. E apenas 9% aí dominante. Como eu disse no início, não existe certo nem errado. Mas existe o meu e o seu perfil, que dentro do autoconhecimento, gente, é primordial para nós entendermos e desenvolvermos uma liderança inteligente. Primeiro passo é você conhecer qual é o seu perfil comportamental. E o segundo passo é você entender quais os perfis comportamentais das pessoas que te rodeiam. Até porque nós somos a média das 5 pessoas que nós mais convivemos, né? Nós somos a média das 5 pessoas que nós convivemos e dos livros que a gente lê também. Então né, do meio, do ambiente que a gente vive ali. E isso faz você ali na sua essência. Então, se você tem clareza do seu perfil comportamental, se é mais dominante, se é mais influente, se é mais cauteloso, não é? Se é mais seguro, se você tem ciência do seu perfil, você já vai entender quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos de melhorias. E aí a gente faz um plano de ação para desenvolver os pontos de melhorias. E um plano de ação para realçar os seus pontos fortes também. Então, se você é mais influente, consegue influenciar as pessoas, trazer para junto de você essas pessoas, a gente tem que realçar mais isso, né? Tem que fazer com que você viva mais essa influência. E se tem medo de falar não para as pessoas, peraí, vamos traçar um plano de ação para que você já consiga trabalhar mais o seu não. Eu me lembro até de um mentorado meu, né, quando a gente aplicou essa ferramenta com ele, identificou esse perfil comportamental dele, é influente e tem medo de falar não, e muitas vezes ele feria valores dele. Ele começava a ferir os seus valores porque ele não dizia não. Às vezes valores de respeito, de tempo, porque ele não conseguia. E aí nós fizemos um plano de ação e ele precisava falar pelo menos um não por semana das demandas que vinham para ele. Só que antes disso a gente identificou todos os valores. Quais eram os principais valores?
E se alguma demanda viesse para você e que viesse de encontro a esses seus valores, você teria facilidade para falar não. E foi exatamente isso que aconteceu. Ele começou a perceber que estavam vindo demandas para ele, às vezes muitas demandas de pessoas agressivas exigindo para ele, e que às vezes ele teria que faltar com respeito com algum outro cliente, porque ele teria que pular cliente na frente do outro e tal. E aí ele começou a negociar prazos, ele começou a ter mais facilidade para desenvolver esse não. O DISC, essa análise de perfil comportamental DISC, ela é uma análise muito aprofundada, comprovada cientificamente. E quando eu sento com o meu mentorado para dar uma devolutiva dessa, né, uma devolutiva com muito cuidado, para que ele entenda também ali os seus perfis e que não cause um bloqueio mental, um bloqueio emocional nele, de maneira que o trave em avançar. E aí, e que não é isso que a gente quer realmente que ele tenha clareza disso, mas que o impulsiona a ir mais longe, que o impulsiona a desenvolver uma liderança inteligente. E aí, gente, com uma devolutiva muito assertiva, com criação de plano de ação, você consegue ir se desenvolvendo. Você consegue ir percebendo melhor os seus pontos fortes, seus pontos de melhorias, né? Quais são os pontos ali que você precisa trabalhar, quais são as competências que você pode realçar diante da sua comunicação, da sua liderança, dos seus objetivos, do seu propósito de vida. Então, esse plano de ação, essa trajetória faz com que você crie uma jornada de um líder inteligente. Quando eu falo que para você ter uma liderança inteligente, a gente precisa estudar esse pilar do autoconhecimento, identificar isso em nós, é um dos pontos que eleva o seu nível de competência, que eleva a sua capacidade e faz com que você tenha os resultados financeiros, os resultados de projetos, os resultados que você almeja. Por quê? Porque você se conhecendo bem, você se relaciona melhor e você entende melhor o comportamento do outro. Então, não tem por onde a gente começar a criar uma jornada de uma liderança inteligente a não pelo nosso autoconhecimento. Os resultados, muitas vezes, que a gente ainda não tem, é fruto do conhecimento que nos faltam. E esse conhecimento que nos faltam, ele tem esta base do nosso autoconhecimento, desse primeiro pilar, para você se conhecer. Olha, o Remivaldo tá dizendo aqui, ó, você é top, tá de parabéns, gratidão. Que bom, muito bom, prazer ter você aqui de novo, Rei. Saudade, viu? Inclusive a nossa formação de coach, né? Fizemos juntas aí a nossa formação. Ah, que legal! O quarto livro já tá chegando, Despertando para Vencer. Que bacana, bora marcar uma live para você falar um pouco desse tema aí para nós. Eu quero ouvir de você, me fala, de tudo que eu falei até agora, dessa explicação que eu falei, qual é o seu perfil comportamental? Você conseguiu se visualizar em algum deles aí, né? Em um você percebe que sobressai, ficou em dúvida em dois aí perfis que parece que tem hora que você é mais um ou mais outro? Fala aí pra mim. A Gil tá dizendo aqui, meu Deus, que verdade e dificuldade de falar. Olha, não, tá vendo? Possivelmente você tem esse perfil, né? Possivelmente porque é assim, tanto o dominante quanto o cauteloso, ele é mais focado em resultado, então ele usa mais o lado racional do cérebro para agir. Então é muito mais focado nisso. Já o influente e o seguro, ele é mais voltado para relacionamento, ele é mais voltado para as pessoas. E aí ele encontra essa dificuldade. A Eva tá dizendo, o detalhista às vezes perde a paciência com os outros. Sim, exatamente, Eva. O detalhista, ele perde a paciência com os outros porque assim, se eu pego esse óculos e eu falo que esse óculos ele tem que ficar aqui, ele tem que ficar aqui. Se alguém da minha equipe pega o óculos e muda 1 centímetro de lugar, aquilo talvez, não, quando não trabalhado, já é motivo de um desgaste no relacionamento, sabe? Então, ele perde a paciência nesse sentido, por não ter esse autoconhecimento, por não conhecer o perfil das outras pessoas e muitas vezes por não entender
quais são os seus pontos de melhoria. Quando eu comecei a identificar isso em mim, os meus pontos de melhoria, eu deixei de ser centralizadora e eu passei a delegar mais. O detalhista, inclusive, ele tem essa dificuldade de delegar. Porque ele acha, tanto detalhista como dominante, porque ele acha que só ele vai fazer bem feito, né? Que só ele vai fazer do jeito que precisa ser feito. Ele não tem paciência para ensinar quando não trabalhado. Eu precisei trabalhar isso muito em mim, tanto que hoje eu dou aula, né? Então, isso é muito importante. Quando você identifica esses pontos, você consegue aprimorar, melhorar aquelas oportunidades que você tem, e aí as coisas começam a ser diferentes. Deixa eu ver o que mais que vocês estão comentando aqui. A Ana falou assim, gente, somos iguais. Que legal, Ana. Que legal. Aí a minha mentorada, top. A Gil diz, quero desenvolver muito mais. O primeiro passo para você desenvolver, Gil, é ter esse autoconhecimento, né? Então, é ter contato mesmo com alguém que é analista comportamental, fazer o teste para que você tenha esse resultado em mãos e saiba quais são os seus pontos aí a serem desenvolvidos. O Ianco é alto D, top, top. Já fez plano de ação das oportunidades de melhoria, Ianco? Muito bom. Deixa eu ver o que mais que vocês estão falando. Ah, que legal. A Karine tá perguntando aqui, vai disponibilizar o teste? Olha, esse teste, Karine, ele é uma ferramenta que tem um custo, tá? Então, depois me manda um direct, eu mando pra você ali as oportunidades pra você investir. É um teste que você vai levar pra tua vida, pode ter certeza disso. Vai melhorar muito em todas as áreas da sua vida. Relacionamento interpessoal, né? Relacionamento com as pessoas próximas, em casa, em família, com o namorado, marido, enfim. E o relacionamento, principalmente profissional. Então, é um investimento que você vai fazer para sua vida. Me manda um direct depois que eu mando para você aí as oportunidades que você tem para conseguir investir e ter o seu teste, né, o seu resultado. A Simone falou assim, o meu bloco fica na minha cama. Top. Você é daquelas que acorda de noite, teve um insight, já anota tudo também? Já aproveita? Olha, que legal. Encantada com o curso que fiz, mudou a minha forma de falar. Eu vi mesmo, vi sua palestra aí esses dias, né? A gente aplicou o nosso método de oratória inteligente lá na Bahia e foi bem legal, que o pessoal teve bastante resultado. Muito legal. Gente, me fala. Deixa eu ver aqui. Tem outras perguntas aqui. Boa tarde. O dominante cria líderes de ordenar quem será líder. Eu entendi assim. Está coerente com sua linha de raciocínio? Tá. Deixa eu te falar, Rainer. Detalhar um pouco mais isso para você. Todo líder inteligente, ele precisa formar outros líderes. Todo líder inteligente, ele precisa formar outros líderes. O perfil comportamental dominante, ele não tem medo de partir para ação. Esse é um fato, tá? Ele não tem medo de partir para ação. Então, ele é capaz de estruturar um projeto e de executar esse projeto e fazerem as coisas acontecerem. Ou seja, além dele ser um líder, ele consegue formar outros líderes com essa visão. Entretanto, é muito importante que o dominante tenha esse conhecimento do seu perfil comportamental para que ele tenha facilidade em desenvolver outras pessoas. Porque a impaciência dele faz com que ele abrace tudo, faça tudo sozinho e não delegue. Por que isso ocorre? Porque muitas vezes ele não tem esse autoconhecimento, ele quer tudo para ontem e nem todo mundo faz tudo para ontem. Como eu disse, o cauteloso, ele precisa ver todos os detalhes. Quando ele vai desenvolver uma planilha, quando ele vai desenvolver um projeto, ele tem que ter tudo escrito primeiro. Ele precisa do tempo dele para desenvolver tudo nos mínimos detalhes, para depois ele agir.
Então, quando o dominante ele tem esse olhar através do autoconhecimento, que ele tem esse perfil e que as outras pessoas que estão à volta dele pode não ter o mesmo perfil, e como é que ele vai desenvolver isso, aí sim ele consegue criar outros líderes com muita facilidade e líderes com nível de excelência altíssimo, tá bom? Então, não sei se eu te respondi, pode perguntar. A Gil disse assim, eu sou muito emotiva. Possivelmente ou você é influente ou você é segura, tá? Muito emotiva, porque usa mais o lado emocional mesmo do cérebro ali pra agir, pra pensar, é mais de relacionamento, por isso que você é mais emotiva. Preciso trabalhar muito essa área pra melhorar os meus resultados. Sim, precisa. E aí eu te digo uma coisa, eu fiz uma formação agora, recentemente, uma formação pra treinadores, onde eu estudei técnicas de alto impacto emocional. Então são muitas ferramentas onde nós vamos começar a aplicar nos nossos treinamentos e nós vamos ter um Transformation Day Training, um dia inteiro de treinamento para trabalhar as suas emoções, tá? Fica ligada, e vai ser em novembro esse treinamento, onde nós podemos desenvolvê-la um pouco mais. Boa! Como faço para parar de procrastinar meus negócios? Começo com tudo e depois não sei o que está acontecendo e me trava. Esta daí é top. E aí eu digo que a procrastinação ela tem três questões aqui. 3 fatos importantes. Muitas vezes eu posso procrastinar por conta até de achar que ainda não tá pronto, pelos detalhes, ou pela insegurança mesmo, ou pela falta de conhecimento, isso também pode acontecer. Eu posso procrastinar pela insegurança e eu posso procrastinar por preguiça também. Então, primeiro a gente tem que identificar por que você tá procrastinando. Você tem medo do julgamento, você tem medo de agir, você acha que não tem as pessoas certas junto com você acha que ainda não tá na hora, ou aquela meta pode nem fazer sentido para você, não está elencada com seus valores ou com seu propósito de vida. Qual que é a procrastinação? Então a gente tem que fazer uma autoanálise aí para identificar o porquê da procrastinação. E aí é um estudo mais profundo. A Inês, você também é dominante e cautelosa. Que bom te ver aqui, Inês, saudade. Olha, a Karine tá indicando aqui, ó, yoga e meditação. Dominante, sim. Eu falo que, gente, todo mundo que é líder precisa fazer, inclusive, terapia, viu? Tem que fazer terapia. Eu não sei se a Ana tá aqui ainda. Líder tem que fazer terapia. Muito difícil desenvolver pessoas. O líder inteligente, ele tem uma questão. Eu tive que aprender isso, tá? Ele não sonha pelas pessoas. E eu precisei aprender isso. Por isso eu chamo essa jornada de uma jornada de líder inteligente. Eu precisei aprender isso. Por que eu precisei aprender? Todo mundo que eu contratava, que chegava perto de mim, eu já sonhava, nossa, eu quero que você seja líder, eu quero que você seja supervisora, coordenadora, enfim, já sonhava pela pessoa. E, gente, não era aquilo que a pessoa queria, pensa. E aí eu sonhava por algo que ela não queria, depois eu ficava frustrada. Então, o líder inteligente, ele tem essa capacidade de perceber as habilidades no outro, mas ao mesmo tempo, com reuniões, com feedback, com relacionamento, com proximidade, você tem uma capacidade de entender qual é o propósito de vida daquela pessoa. E no propósito de vida dela, né, o nosso papel é direcioná-la para viver o propósito de vida dela, não o seu propósito de vida. Entende? Pode ser que ela precise passar pela sua vida por um momento para contribuir com você, para contribuir com seus sonhos, com seus planos, mas aquilo pode não ser eterno. Porque aí ela pode deixar de viver o seu propósito de vida para viver o seu. Né? Então, o Walt Disney tem uma frase que eu não vou lembrar na essência agora, mas ele fala que mais do que sonhar é ter pessoas que sonham junto com você. Então, quais são as pessoas que sonham junto com você?
A jornada do líder inteligente é identificar quais são essas pessoas que possam sonhar junto contigo para atrair essas pessoas para que o seu projeto seja realizado. Tá certo? Deixa eu ver o que mais que vocês colocaram aqui. A Sara disse assim, como equilibrar os perfis? Quero aumentar o perfil dominante. Ah, Sara, a sua pergunta é excelente. E na verdade você não muda porque é a tua essência, tá? Não quer dizer que você não vá deixar, por exemplo, de ser dominante, que é o meu caso. Não quer dizer, por eu ser dominante, que eu não vá deixar de ser influente. Não é isso. Você consegue melhorar, você consegue elevar o seu nível de porcentagem na medida que você cria o seu plano de ação. Então aí é muito importante você ter o seu relatório, você ter uma mentoria para que crie com você o seu plano de ação para você trabalhar os seus pontos de melhorias. A sua essência, ela permanece. A minha essência continua sendo dominante. Mas hoje eu tenho um nível de influência altíssimo. Mas determinada situação, às vezes no momento de pressão, eu tenho um nível de exigência muito alto, que é do dominante. Às vezes ali no momento de pressão mesmo, de entrega, de resultado, o meu dominante, ele prevalece. Ele prevalece, mas com uma dose um pouco maior de influente, tá? A Mari, tudo bem? Gostei, o Rainer tá falando assim, gostei, saber organizar direções para cada vertente planejada como fases, etapas ou funções para alcançar a realização concreta do projeto. Tendo tudo detalhado, dá para utilizar para todas as ferramentas. A sua colocação é perfeita, Rainer. Inclusive, quando eu faço processo seletivo para as empresas, eu primeiro faço uma sondagem para identificar qual é o projeto, qual é o nível comportamental que a gente precisa, e aí eu identifico se a gente precisa de alguém mais cauteloso, de alguém mais seguro, de alguém mais influente ou de alguém mais dominante, tá? Isso é bem legal. Perfeito, gente. Eu acho que eu respondi todas as perguntas aqui para vocês. Fez sentido, gente? A nossa segunda live, né? O segundo episódio da nossa série, A Jornada do Líder Inteligente, para que você possa identificar aí os seus perfis comportamentais todos os dias às 12h57. Hoje nós falamos do autoconhecimento. Então ele volta em alguns momentos aí na nossa live, que é um pilar importantíssimo, o autoconhecimento, todos os dias às 12h57 aqui no meu Instagram. E ao final dos nossos episódios, né, da nossa série, eu vou sortear aqui um livro para vocês, que é o Mentalidade Vencedora, que é o meu livro Mentalidade Vencedora, onde você vai traçar e vai entender quais são os passos que eu fiz, que eu tracei para estar onde eu estou hoje, para ter o meu próprio instituto de desenvolvimento profissional, como eu deixei uma carreira de executiva de uma década para desenvolver pessoas, para atuar no Brasil inteiro, para conseguir ajudar mais pessoas. Como foi que eu fiz esse planejamento? Então, olha, para você participar com a gente disso, tira um print dessa tela. Se fez sentido pra você, tira um print dessa tela e já aproveita, compartilha nos seus stories e coloca lá o aprendizado que você teve hoje. Qual foi o aprendizado que você teve? O que te gerou de insight aí, de ideias neste segundo episódio da Jornada do Líder Inteligente? Que transformação trouxe pra você, tá? Vai ficar gravada também essa live para você assistir depois, mas ela não vai ficar por muitos dias. Eu ainda não sei quantos dias ficarão gravados, então aproveite para assistir mesmo aí de novo, para fazer as anotações que você quiser fazer ou precisar fazer e até as análises das pessoas. Se você ainda não tem o seu relatório DISC, é o momento para você buscar esse autoconhecimento para desenvolver uma liderança inteligente. Me manda um direct lá depois que a gente pode conversar
sobre essa questão, tá bom? Então, eu vejo você amanhã às 12h57. Chama mais pessoas para essa live, traz mais pessoas aqui para a live, para que possam ter a sua vida transformada. É a lei da reciprocidade, né? O que é reciprocidade? Eu tô entregando para vocês, vocês entregam para outras pessoas e a gente vai recebendo mais coisas boas, né? Quanto mais a gente se doa, mais coisas boas acontecem nas nossas vidas, quanto mais a gente transborda na vida de alguém, mais coisas boas são transbordadas nas nossas vidas também. Então aproveite, convide mais gente. Amanhã às 12h57 nós estaremos aqui e faça essa autoanálise, tá? Faça essa autoanálise do seu perfil comportamental aí, se fez sentido para você. Beijo. Ótima tarde, ótima quinta-feira. Te vejo amanhã às 12h57. Obrigado pela sua presença. Um abraço.